o time do América reclamou muito, muito mesmo da expulsão do Maidana ainda no primeiro tempo por acertar uma cotovelada no Veguete. E aí o Juninho disse na entrevista, na saída de campo, que o Vasco não vai cair, indicando que eles não vão deixar o Vasco cair. Só que o presidente do Clube Mineiro, o Marcos Salum, falou em uma operação Salva Vasco. Olha só o que ele disse. Infelizmente, o que nós vimos aqui hoje é a operação Salva Vasco. E o que nós vimos aqui é o seguinte: a camisa pesa de novo no futebol brasileiro. Foi uma vergonha o que foi feito com a América aqui hoje. Uma vergonha. Mas eles não têm vergonha, não. Quando a gente vai reclamar, eles não dão nem prestam atenção no que a gente fala. Deixa eu falar com vocês. O critério não é igual. A expulsão do Maidana, se fosse um jogador do América, não expulsava de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Maidana entrou na bola, caiu com o braço em cima do jogador de quase 2 metros, é expulso. O América amassou o Vasco no primeiro tempo. Chutou 10 vezes no gol, o goleiro foi a melhor figura. Vamos dar um jeito. Aí expulso o nosso melhor jogador. Agora, é só ir no VAR lá e olhar o gol do Vasco. O lance anterior ao gol do Vasco, nosso zagueiro sofreu uma falta com a sola pelo Paulinho. A bola foi no ataque, eles lançaram, deu a falta do gol. Todo mundo foi no juiz para ele olhar o VAR. Ele disse que não era para expulsão. Como que não era para expulsão? Era falta. Se não é para expulsão, pelo menos falta. Ele tinha que anular o gol, porque foi uma falta indecente. E aí, Marra, essas reclamações têm fundamento? Acho que realmente o América foi bem melhor durante o primeiro tempo. No lance da expulsão, Domi, eu, no primeiro momento, eu não vi nada. Nada no lance. Vi o que o Salum viu também. Que o Maidana é muito maior, ele vai caindo ali, eu não vi a agressão. Se o lance vai provar, aí a coisa complica. Eu não acho que teve a menor intenção, tá? Acho que não teve a menor intenção. Mas acaba sendo uma pegada, assim, mais forte. E a expulsão determina o placar. O Vasco no primeiro tempo não viu a cor da bola, com um jogador a mais, o Vasco vai mais para cima. Só que, de novo, se caiu no VAR, o VAR vai chamar e aí vai expulsar, porque a imagem é forte. Se eu concordo, eu acho que não teve a menor intenção. Mas caiu no VAR, ele vai expulsar. Aí ontem o Vasco soltou uma nota em resposta a essa operação, né? E publicou o seguinte, abre aspas: existe uma operação Salva Vasco sim, mas ela é liderada por pessoas do próprio clube, profissionais e atletas que se dedicam diariamente para devolver o Vasco ao seu verdadeiro lugar como protagonista do cenário nacional. E aí, Rodrigo, o que você acha? Você viu o lance? O que você achou? Não, antes de falar do lance, a declaração do Marcos Salum e do Juninho ainda no campo, as duas são totalmente descabidas, né? Mais uma vez, atribuindo uma intenção à CBF a fazer alguma coisa em arbitragem sem prova nenhuma. Já aconteceu com o técnico do Botafogo, o Abel, o Gabigol na Comebol, na Libertadores. Olha, eu vou ter a Filipão. Se a gente for lembrar que, olha, quantas pessoas alguém soltou alguma teoria conspiratória dizendo que algo era intencional sem apresentar prova nenhuma. Não pode isso mais ser aceito. Com a pessoa que fizesse a declaração, e o Marcos Salum, já conversei algumas vezes com ele, é um cara ponderado, não dá nem para entender como é que ele desenvolveu essa tese assim do nada. E a expulsão, ele deu na cara, mal ou bem, pode ter intenção ou não, mas era para expulsão mesmo. E a bola do Jair, a bola já tinha virado falta. Como é que ele quer voltar um lance lá atrás? Não faz o mínimo sentido, entendeu? Desculpa ao pessoal do América, e eu acho que tem que começar a ser punido esse tipo de declaração, fazendo acusação de que a arbitragem tem intenção de fazer determinada coisa sem provar nada. Dizer que está errado, olha, a decisão foi errada, faz parte. O Renato, por exemplo, quando teve o maior erro lá de arbitragem contra o Grêmio, no Grêmio e Corinthians, deu uma entrevista totalmente ponderada, reclamando que tinha sido um erro absurdo e tal, mas não levantou essas teses conspiratórias, entendeu? Para levantar tese conspiratória, tem que provar. Se não provar, deveria ser punido pelo tribunal. Isso vale para qualquer clube. Eu citei aqui já um monte que fez criou algum tipo de ilação que parece com o objetivo de pressionar a arbitragem para o jogo seguinte. Acho que isso tem que acabar no futebol brasileiro. É muito nocivo para o produto ficar criando esse tipo de desconfiança a cada rodada.
Até porque o que a gente sempre fala aqui, né? Não tem um time que não foi prejudicado nessa temporada, né? Agora, com essa vitória, o Vasco deixou para trás o Goiás, o Bahia do Ceni, que agora abre a zona do rebaixamento, além do Santos, e aí temos também América Mineiro e Curitiba nesse Z4. O que o Vasco tem feito, Marra, é para ficar na Série A mesmo? Sim, você não pode apagar isso. O Vasco tem jogado melhor. E acho que aí tem muito do que o Ramon Dias tem conseguido, né? Repito, achei que ontem o primeiro tempo do Vasco foi uma coisa assim, de ficar muito assustado mesmo. Mas, numa boa, você esperava coisa diferente? De uma hora para outra chegaram os jogadores e o time tá varinha de condão, agora vai jogar bem e amassar todo adversário? Não. Então, assim, o Vasco vai ter dificuldade durante algum tempo, mas ele tem dado uma resposta que é muito legal. E alguns jogos ele vai ganhar desse jeito. Ganhou de 1-0 e olha, deixa lá o outro lá reclamando tudo, e eu ganhei de 1-0 no sufoco. E preciso desses 3 pontos. Acho que eu também acho que o Vasco não vai cair, já achava antes. Aí daqui a pouco, quando ficar mais livre, o Vasco tem que se desenhar para a próxima temporada. Como curiosidade, o Brax trabalhou no América, né? O Brax teve Começou, né, muito a tempo carreira de dele como formação. diretor esportivo, né, Sim, no América. muito tempo de formação no América, inclusive com base e tudo. O Brax trabalhou em todos os departamentos no futebol, né? Mas como uma curiosidade, porque o Salum conhece bem o Brax. É. Boa. Agora, se a gente pegar a zona do rebaixamento, Corinthians, Cruzeiro, Inter e São Paulo estão a uma distância de entre 3 e 4 pontos da zona do rebaixamento. Para qual deles, Rodrigo, o risco de entrar na zona do rebaixamento é maior? Corinthians, São Paulo, desculpa, qual foi o outro clube que você falou, Luana? Cruzeiro e Inter. Ah, tá. Eu diria que esses 4 clubes não são os prováveis que vão ser rebaixáveis. Se você analisar, é claro que o futebol brasileiro é difícil, né? Você ter essa análise, mas passando a essa semifinal agora, eu acho que o Inter vai se dedicar um pouco mais e consegue dar uma escapada. Cruzeiro não vejo como um time também que esteja jogando para uma zona de rebaixamento. Teve alguns bons jogos recentes contra o Santos na Vila, por exemplo. E o São Paulo e o Corinthians também acho que tem elementos para escapar. Eu diria que, assim, no cenário provável, nenhum dos 4 vai lá para trás. Eu acho que a briga vai ficar com quem já está na zona de rebaixamento. Pior questão para o Santos. Vai ter um jogo decisivo agora, Santos e Vasco, né, na próxima rodada. E Bahia, que está muito ameaçado também. E aí tem os outros 2 ali que estão um pouquinho na frente, né? O Goiás, agora está me faltando quem é que está um pouco acima da Cuiabá. posição do Goiás. Cuiabá tá com Cuiabá, que tem a mesma pontuação do Cuiabá, Cruzeiro. que deu uma caída, né? O Cuiabá estava parecendo que ia fazer um campeonato tranquilo, mas ele deu uma caída recentemente. Eu acho que vai. Eu diria que, assim, se for o cenário mais provável, vai ficar nesse bololô ali até o Vasco, quem vai disputar, e esses outros estariam fora. Mas o cenário do futebol brasileiro é sempre, como já disse o filho do mar, aleatório. Então, sabe-se lá o que vai acontecer. Mas eu diria que o mais provável é ficar nesse bolo aí, essa briga já com o América e o Coritiba meio quase condenados, né? Hoje é muito difícil para eles escaparem. A diferença está muito grande já. Muito difícil. Pois é. Ô Marra, mas você acha que... Tem todos os indicativos que o Vasco escapa, né? Com a torcida, a melhoria do time, o trabalho do Ramon Dias muito bom, né? Até me surpreendeu, porque eu achei que ele tinha tido uma bom Mundial ali com o Al-Ahly no início do ano, mas dava a impressão que o Ramon Dias já estava ali na carreira num estágio muito avançado para pegar um negócio turbulento como era o Vasco no momento que ele chegou, mas ele fez um trabalho incrível, inclusive faz um trabalho incrível, né? Porque não acabou. Inclusive de dar um peso para o tamanho do Vasco, né? Trazer para o peito dele coisas, falar como o Vasco não vai cair, enfim, dar uma personalidade ali, porque ele é uma figura muito grande no futebol, né? Foi um jogador de seleção argentina, técnico do River, campeão, enfim, é um técnico de muito peso no cenário internacional, e isso eu acho que acabou fazendo diferença não só nas mudanças táticas dele, mas também esse peso que ele deu ao Vasco, né? Boa, Marra, só pra gente terminar então, você acha que Cruzeiro, desses que eu falei, Corinthians, Cruzeiro, Inter e São Paulo, qual corre maior risco? Não, ok, vai. Corre maior risco é o Cruzeiro, mas eu não acho que vai cair também não. Porque o Cruzeiro tem um ponto que me chama muita atenção quando a gente fala de time que está indo ladeira abaixo. O Cruzeiro não toma gol, Domi. O
Cruzeiro tem das melhores defesas do campeonato. Tá lá na parte alta quando se pensa em defesa menos vazada. Claro, se tomar um gol todo jogo vai acabar caindo, mas não toma. Não é uma realidade. O time é um time que ele é bem montado, ele é bem protegido lá atrás. Então, assim, eu acho muito difícil que o Cruzeiro caia. O Cruzeiro teve um dia muito mal no campeonato, que foi o dia que determinou a queda do Pepa, que foi na derrota para o Grêmio, né? E ali o Cruzeiro tomou muito gol. No mais, tem praticamente o mesmo número de gols que sofreu o Atlético, que são os dois que estão em situações diferentes em tabela de classificação. Um gol a mais sofreu o Cruzeiro. Eu acho que o Inter não vai correr o menor risco. Acho que, Inter e São Paulo estão vivendo o constrangimento. É constrangedor você dar uma olhada na tabela e pensar como é que eu vou explicar isso, que eu estou lá perto da zona de rebaixamento, que eu sou alcançável, é sorriso amarelo. Tirando isso, joga 2 jogos ali, mostra quem ele é e joga contra qualquer um. Inter e São Paulo, que estão lá atrás, podem jogar contra Flamengo e contra Palmeiras, por exemplo, contra Botafogo, e podem encarar e podem vencer esses jogos. Os outros vão ter que fazer muita coisa para conseguir vencer jogos em condições normais de temperatura e pressão, tá? Uma coisa é você vencer no primeiro turno. Outra coisa é a corda apertou, eu preciso ganhar. Inter e São Paulo conseguem. Eles vão passar por um constrangimento e vão vencer. O Corinthians, eu acho que é um pouco abaixo, e o Corinthians tem aquela situação de uma pressão se não ganhar a Sul-Americana e ter que vencer de qualquer jeito, tal. Mas ainda assim, acho que vence. A coisa fica mais complicada para Goiás e para Cuiabá.